Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, onde teremos a oportunidade de continuar o assunto da segunda-feira passada e aprofundar um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoe. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração constante no livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 37ª impressão e faremos a oração que consta na página 128. É a oração para concretizar a magnificência do paraíso. Se você tiver o livro em casa, você pode acompanhar em voz alta a leitura da oração, ou caso queira, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração, outra posição confortável, e pensar, elevar os seus pensamentos para essa oração e sentir a força das palavras da verdade. Vamos começar então? Oração para concretizar a magnificência do paraíso. Todo homem é filho de Deus. O homem não é corpo carnal. Sendo filho de Deus, ele é um ser espiritual. O corpo carnal é um simples traje espacial usado pelo nosso espírito que, vindo do mundo espiritual numa viagem espacial, vive durante algum tempo no planeta Terra. No âmago do corpo carnal, no âmago do corpo material, no âmago do traje espacial, encontra-se o eu verdadeiro, que é um ser espiritual sumamente maravilhoso e sublime. O eu verdadeiro é a própria vida de Deus, é espírito, é totalmente livre, é sempre saudável, jamais envelhece ou adoece, e aloja em seu interior a infinita vitalidade, a infinita sabedoria e a infinita capacidade. O eu verdadeiro é espírito e transcende todos os obstáculos materiais. Assim sendo, posso manifestar sempre capacidade infinita. Deus é possuidor de infinitas ideias boas e eu sou seu filho. Logo, posso concretizar sempre boas ideias. Este mundo é o lugar onde se concretizam as ideias. E quando se concretizam ideias novas e maravilhosas, manifesta-se na Terra a magnificência do reino de Deus. E quem as concretizar, obterá automaticamente a riqueza infinita. Hoje, agora, a beleza e a magnificência do mundo da imagem verdadeira manifestam-se ao redor dos meus familiares. Podemos ver e tocar, agora, a beleza e a magnificência do mundo da imagem verdadeira. Realmente, quando nossa mente se volta para o mundo da existência verdadeira, desaparecem todas as coisas más, sombrias, desagradáveis e impuras, e surgem unicamente coisas boas, alegres, belas e puras, ao meu redor, no meu ambiente e em toda parte, até onde minha vista pode alcançar. Oh, como é belo o ambiente em que vivo! Em todos os seres está palpitando a vida. Todos eles estão irradiando luz e estão luminosos. Em nenhuma parte existe coisa material e sem vida. Realmente, todas as coisas do mundo são concretizações da vida de Deus. Montanhas, rios, ervas, árvores, território, tudo é manifestação do próprio Buda, como disse Sakyamuni quando alcançou o despertar. As montanhas, os rios, as ervas, as árvores, o território, tudo está cantando o hino da vida de Deus. As montanhas se elevam louvando os rios, e estes correm enaltecendo as montanhas. As ervas e as árvores fazem desabrochar lindas flores e se carregam de abundantes frutos multicolores. Os anjos tocam tambores celestiais, executam músicas sublimes, dançam nas encostas das montanhas e fazem chover pétalas multicolores. Abrindo os olhos da mente, vejo agora este belo mundo da imagem verdadeira. Os que não têm olhos não podem vê-lo. Mesmo tendo olhos, aqueles que não abrem os olhos da mente não podem vê-lo. Abrindo agora os olhos da mente, vejo a magnificência da imagem verdadeira do mundo. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. Ajoelhado diante de vós, curvo-me e vos reverencio. Muito obrigado, muito obrigado. Que linda e profunda oração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a companhia de cada um dos senhores e das senhoras da noite de hoje. Meu muito obrigado.
Obrigado a todas as pessoas que sempre deixam mensagens no canal da Meditação Shinsokan ou no canal da Seichonoye do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. Leio com muito carinho. Não consigo responder, mas podem ter certeza que estou enviando vibrações de muito carinho, de muito amor para todos vocês. Obrigado a quem está nos assistindo agora ao vivo, a quem vai nos assistir depois, no Brasil ou fora do Brasil. Meu muito obrigado mesmo, muito obrigado. Hoje continuo com a grandiosa missão de abordar aquele assunto tão complexo que foi o assunto que eu comecei na palestra da segunda-feira passada, que o tema da palestra era "A vida é justa?" E agora nós vamos continuar e o tema da nossa palestra de hoje, "A vida é sábia". Então nós vamos continuar abordando aquele assunto e eu preciso relembrar alguns detalhes. Se você não assistiu a palestra da segunda-feira passada, eu recomendo que assista, mas não tem problema, você pode continuar assistindo a palestra de hoje. Eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que eu falei. Claro que eu não vou conseguir repetir, porque se eu repetir vai ficar igual a palestra da segunda-feira passada. Mas eu vou trazer alguns pontos que eu abordei na palestra da segunda-feira passada, para a gente poder dar continuidade na abordagem do tema de hoje. Lembrando que o tema é complexo, ele tem várias vertentes, cada ponto aqui poderia virar uma palestra de mais de 7 horas, tranquilamente, tem muita coisa para falar disso, e eu não vou conseguir esgotar o assunto. Não é a pretensão esgotar um assunto tão complexo como esse em apenas 2 palestras, não é essa a pretensão. O que eu pretendo dar é uma visão geral, com alguns aprofundamentos pontuais, para que você possa compreender o porquê que eu trouxe essa indagação, a vida é justa, e o porquê que nós vamos abordar agora como a vida é sábia, para que a gente possa construir esse raciocínio e ter uma visão correta. Lembrando, você não é obrigado a aceitar aquilo que eu estou falando, mas eu convido você a assistir tudo, para que ao final você possa chegar às suas próprias conclusões ou pelo menos compreender o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento que é feito por detrás desse pensamento iluminador que é o pensamento da Seichonoye. Então vamos lá. Eu anotei aqui no quadro exatamente igual ao que eu fiz na semana passada, para que nós possamos relembrar. Então vamos lá. A palestra de hoje, a vida é sábia. Da semana passada era, a vida é justa? E vamos lá. Primeira observação que eu mantive, lembrar que a vida não é o curto período de tempo que nós nos manifestamos. Então eu expliquei um pouquinho na palestra da segunda-feira passada, de que a palavra vida ela é comumente usada em vários aspectos. E um dos aspectos é que a gente entende que a vida é o nascimento, é o período de tempo entre o nascimento e a morte. E eu expliquei que isso não é a vida. Isso daí é uma pequena experiência, curto período de tempo da experiência fenomênica. Então, é um curto período de tempo em que nós vivemos, que não é a nossa totalidade. Então, lembrando que a vida não é o curto período de tempo. Aí eu fui explicar que os 4 elementos principais, ou as 4 características, 4 perspectivas que nos fazem compreender a justiça da vida primeiro você compreender que a vida é algo complexo e maior do que aquilo que nós enxergamos. Dentro dessa visão de enxergar a vida mais do que aquilo que nós conseguimos perceber com os olhos carnais, nós temos 4 características, 4 perspectivas. Eu expliquei a lei mental e eu estava iniciei a explicação dos karmas ou situações kármicas. Quanto à lei mental, eu expliquei que a lei mental, ela é a manifestação na forma do seu conteúdo interior. Então, o que é a lei mental? É a certeza advinda de uma sabedoria superior de que tudo o que tem no nosso conteúdo interior, mesmo que você não saiba, ou seja, tudo o que você tem dentro da sua mente, seja no consciente que você consegue acessar, seja no subconsciente que você não consegue acessar, todo esse conteúdo, ele se manifesta na forma decorrência da lei mental. Expliquei que a lei física é um desdobramento da lei mental e a lei física é certa.
Como a lei física é um desdobramento da lei mental, a lei mental também é certa. Então, ou seja, eu ensinei que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é a expressão do conteúdo. Expliquei também que os karmas, ou as situações kármicas, elas são exatamente a expressão desse conteúdo que transpassa um período da nossa existência. Então, para quem acredita na reencarnação, o karma é aquele acúmulo de vibrações que se propagam no decorrer do seu nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento, morte. Porque o nascimento aqui é a morte no mundo espiritual. A morte aqui é o nascimento no mundo espiritual e vice-versa. Então, ou seja, o karma é o acúmulo de vibrações mentais que, tendo a oportunidade, se manifestam. Não importa em qual momento da nossa existência eles irão se manifestar. E para quem não acredita na reencarnação, na linhagem cristã, eu expliquei apenas na linhagem cristã, porque ela fica mais fácil de ser compreendida, eu expliquei no aspecto da cruz. O que é a cruz? É aquela simbologia que na doutrina cristã é ensinada. Cada um carrega a sua cruz. Isso é um princípio que está dentro da Bíblia. Nós temos histórias, Jesus Cristo contou parábolas que falam exatamente sobre isso, de pessoas que trabalham mais e recebem menos, e pessoas que trabalham menos e recebem mais. E quando indagado, não cabe a você discutir as determinações, ou não cabe a você discutir as ordens do seu Senhor. Então o que acontece? O conceito de cruz, cada um carrega a sua cruz, parte do princípio de que as cruzes têm tamanhos e pesos diferentes, ou seja, cada um vem com missões, ou cada um vem com designações, ou cada um vem com provações diferentes e elas têm que ser cumpridas, ou seja, vem com conteúdos diversos. Então, compreendido isso, que tanto no princípio da reencarnação, quanto na ideia cristã de cruz, não existe reencarnação, mas há um início diferente para cada pessoa, você compreende que existem conteúdos que já estão em você que precisam ser trabalhados. Então, ou seja, na visão de quem acredita da reencarnação, eu posso compreender, a minha vida que eu estou vivendo agora é algum resgate de algo que eu fiz, algo que eu preciso aprender. A mesma ideia você pode ter com a ideia de cruz cristã. O que eu estou vivendo aqui agora é uma missão dada, seja por Deus, seja pela própria oportunidade para você manifestar a glória dele. Então você tem pequenas nuances que podem mudar na visão cristã, mas a grande maioria dos cristãos, normalmente eles falam assim, não, essas missões me foram dadas por Deus. Então o que acontece? Você tem situações kármicas ou situações que você precisa vivenciar. Então esses dois aspectos eu trabalhei. Vou continuar agora falando um pouquinho mais sobre as situações kármicas, para a gente poder entrar nos outros dois, que é o terceiro aspecto, é a influência do mundo espiritual, e o quarto é o aspecto da missão. Isso tudo para mostrar que a vida é sábia e, por consequência, a vida é justa. Vamos lá. Então, lei mental, expliquei bastante na palestra passada, e agora a questão do karma, situações kármicas. Vou utilizar hoje, para que nós possamos entender e aprofundar um pouquinho mais, tanto o item 2 quanto o item 3 dos aspectos, o livro A Verdade da Vida, volume 9, o 9º volume da coleção A Verdade da Vida, que é um volume maravilhoso, que é o primeiro que fala do mundo espiritual. Na palestra passada eu usei o volume 15, que é Diálogo sobre a Vida. Na palestra de hoje eu vou usar A Verdade da Vida, volume 9. A minha aqui é a 15ª impressão. Bem no prefácio, a gente já começa. A metade do destino do homem é determinada por sua relação com o mundo espiritual e não só pela livre vontade do próprio homem. Olha só que legal. Os pensamentos, as palavras, os atos do passado causam uma espécie de inércia que tenta conduzir o destino da pessoa para uma determinada direção.
Isso, no budismo, é denominado ação do karma e assemelha-se a um trem em velocidade. A inércia faz com que o mesmo continue avançando para a mesma direção do impulso inicial, não sendo possível modificá-la repentinamente. No caso de tentar fazer bruscamente uma curva acentuada, pode descarrilar. Olha que interessante. É denominada ação do karma. Então, ou seja, metade do destino está na mão do karma. Por quê? Porque são situações que você já traz, são situações que você já armazena dentro de você. Vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma maneira de uma maneira um pouquinho mais perceptível, de uma maneira mais do dia a dia. Vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu nasci num local que vive em paz, é um paraíso. Eu nasci num local que vive em guerra, que tem carência. Ambas, vamos supor, duas crianças. Uma criança nasceu num lugar em paz, outra criança nasceu num lugar de guerra. Ambas as crianças, em tese, estão começando a sua experiência na vida. Vocês concordam? Uma vai ter muito mais condições dela manifestar bons sentimentos do que aquela outra que já cresce no meio do terror. Aí você fala, por que essas duas já começaram nesse desnível violentíssimo? Aí você pode pensar, bom, primeiro ponto é porque a vida não é justa. Aí nós voltamos àquilo que nós argumentamos na palestra passada. Se você falar que a vida é justa, ou porque você acredita que a vida é o caos, a vida, ela não há uma sabedoria por detrás dela, então é uma vida material anárquica, sem a menor ordem, ou você, mesmo que você não acredite que a vida seja um caos, ela tem um Criador, que o Criador falhou na concretização do mundo. Se você tiver esse pensamento, você vai falar, pô, a vida é justa, porque não está certo, uma pessoa começa num lugar totalmente ruim e outra pessoa começa num lugar maravilhoso. Então você fala, já começou injusto. Uma não vai ter metade da chance do que a outra. Então não tem como a vida ser justa. Essa é aquela visão que só enxerga a vida fenomênica e não olha os outros elementos. Vamos puxar os outros elementos. Vamos trazer para o segundo elemento, uma situação kármica. Vamos supor que esses dois espíritos que encarnaram nessas situações, uma numa vida boa e o outro numa situação de guerra, foram espíritos que em vida passada fizeram coisas condizentes com a atual situação. Vamos supor, eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Que aquele espírito que nasceu numa situação boa foi uma pessoa que fez muitas boas ações na vida anterior, foi uma pessoa que pregou a paz e ela viveu intensamente pregando a harmonia e para que as pessoas vivessem em paz. Faleceu sendo muito admirada. Ela acabou que no momento que ela foi reencarnar, ela atraiu uma situação próxima daquele conteúdo pacífico que ela tinha. Então ela acaba nascendo num local de paz. Já o outro espírito foi um espírito que viveu brigando muito, foi um espírito que viveu fazendo guerra, causou mortes de muitas pessoas pela postura, pelas decisões, e acabou que nessa encarnação, ele buscando esse resgate, ele acaba vindo, atraindo algo que seja correspondente ao seu conteúdo. Se você for analisar assim, você vai olhar e falar assim, mas espera lá, se eu for olhar para o que tem para trás, você vai chegar à conclusão, até que eles terem nascido em locais diferentes, não foi tão injusto, porque um está colhendo o fruto daquilo que plantou, e o outro também. O outro não foi tão legal na vida passada, nessa vida ele tem que resgatar, ele tem que quitar esses débitos, ele precisa aprender aquelas lições. Então o que acontece? Se você começar a observar e entender que as ações elas transpassam o tempo e o espaço da nossa pequena experiência fenomênica, você vai entender, então para lá, o negócio não é aleatório, não é aleatório. Pensa só, por que você é filho ou filha dos seus pais? Você vai parar e falar assim, porque os meus pais me tiveram. Tá. Pensa mais profundo. Por que os seus pais são seus pais? Por que você não nasceu 2 quadras? Por que você não nasceu em outra cidade? Por que você não nasceu em outro lugar? Ou por que você não nasceu em outra família, outro país?
Por que que nós, por exemplo, quem está no Brasil, nasceu no Brasil, ou quem está fora do Brasil, por que que de repente nasceu no Brasil e saiu do Brasil, ou por que que você nasceu no seu país de origem? Por que que isso aconteceu? Aleatório? Foi uma coisa assim, escolhida? Jogo de dados? Você teve uma roleta de repente no mundo espiritual? Peão do Silvio Santos espiritual? Aí rodou? Opa, você tirou 6, então você vai para aquele país maravilhoso, você tirou 1, então você vai para aquele país horroroso? Então assim, será que é assim que é escolhido? Aí quando você começa a parar a pensar, lembre-se, a lei mental é uma lei com sabedoria. Há uma sabedoria divina, espiritual, que rege aquilo que é manifestado. Você começa a parar e pensar, fala assim, poxa, começa a fazer sentido. Ou seja, eu tenho conteúdos dentro de mim que precisam ser trabalhados na minha família, precisam ser trabalhados na minha cidade, no meu país, no meu continente. Aí você começa a entender, eu não caí aleatório de paraquedas. Há todo um trabalho espiritual de amadurecimento e de manifestação de conteúdo por detrás disso. Logo, você é filho dos seus pais, você é filha dos seus pais, porque há um resgate kármico por detrás disso. E lembre-se, resgate kármico não é só coisa negativa. As pessoas são tão acostumadas a pensar em karma como algo negativo, que quando você fala, fulano é meu karma. Quando o marido chega e fala assim, essa esposa é meu karma, não está elogiando. Mas o que acontece? As pessoas se esquecem. Karma é uma inércia do pensamento. Pode ele ser bom ou negativo. Se é uma inércia positiva, o karma é positivo. Então, karmas positivos e karmas negativos manifestam-se. A pessoa que nasce num lugar bom é um karma positivo dela. A pessoa que nasce num lugar ruim é um karma negativo dela. Então, o que acontece? Compreendemos, pelo menos num primeiro aspecto, que depois eu vou abordar a questão da missão, nós chegamos lá e aprofundamos ainda mais. Então, o que acontece? Enxergar essa visão, enxergar essa maneira de ver como é que a ação ela transpassa o curto período de manifestação fenomênica, você começa a entender, eu entendi, então por que que eu vivo determinadas situações? Por que que eu vivo determinadas experiências? E por que algumas vezes os atores espirituais eles mudam de papéis, mas continuam ao nosso redor? Ou seja, em vidas passadas, por exemplo, você pode ter exercido papéis diferentes na família com os membros. Ou seja, você pode ter sido mãe do seu pai, você pode ter sido esposa do seu pai, ou marido da sua mãe, ou vice-versa, e hoje você está vivendo no papel de filho. Por quê? Lições precisam ser aprendidas para que conteúdos possam ser elevados. Então, o karma ou as situações kármicas não são situações que caem do nada. Elas têm a razão de ser e de acontecer. E quando você compreende isso, primeira coisa você já aprendeu. A minha vida ela é sinônimo ou ela é reflexo do meu conteúdo. Segundo, se não está manifestando aquilo que eu acho que seria o ideal, é porque o meu conteúdo não está tão bom e eu também trago dívidas que precisam ser aprendidas, lições que precisam ser compreendidas. Então, se você entende isso, você fala, caramba, olha que legal. Por isso que a gente fala que a vida é de responsabilidades, porque não é culpa, não é punição divina, não é ira de Deus, não é Deus que está irado com você, é você aprendendo as lições do seu conteúdo atual e do seu conteúdo armazenado. Então nós somos compostos do conteúdo imediato e do conteúdo gravado, e esse conteúdo gravado tem que ser trabalhado, Se você não trabalha, você não consegue mudar. Por isso que às vezes é tão difícil mudar alguns hábitos, Olha só, tem pessoas que tem um hábito de acabou de almoçar, eu preciso tomar uma xícara de café. Um exemplo, acabou de almoçar, eu tenho que tomar uma xícara de café, porque num determinado dia ela almoçou e quando ela tomou uma xícara de café, ou ela teve uma boa sensação, ou de repente aquela dor de cabeça dela passou, ou de repente ela se sentiu mais animada e ela gravou dentro dela a ideia, o café me anima. Aí, a partir daquele momento, essa ideia inercial, ela continua e todas as vezes que aquela pessoa tomar o café, ela almoçar
ou até mesmo comer alguma coisa, virá aquela vontade de tomar um café. Isso é uma ação kármica. O professor Masaru Taniguchi conta que ele tinha um conhecido que toda a família dele adoecia no mês de agosto. Por que isso acontecia? Eles foram repetindo tanto, eles foram criando tanta convicção dentro da família, que o mês de agosto era o mês da família adoecer. E acontecia de chegar no mês de agosto, todo mundo adoecer. E quando você vai entendendo, das pequenas coisinhas até as grandes coisas, nós temos os karmas se manifestando. Então, olha só, nós temos os karmas individuais, da pessoa manifestando dificuldades ou alguma outra situação, ou até mesmo sorte ou outras coisas que a gente vê manifestadas. Nós temos os karmas da sociedade, como eu já falei, da humanidade. Nós temos também os karmas de família. Então nós temos família que com as mulheres acontecem sempre umas coisas, os homens sempre acontecem outras coisas. O que é isso? São exatamente a continuidade daquela inércia do pensamento que influencia o conteúdo daquele grupo. Então, não só individualmente, como grupo. Então, nós temos casos, minha família tem uma doença hereditária que passa de geração em geração. O que é essa doença hereditária que passa de geração em geração? Fruto de uma situação kármica vivida pelo conteúdo da família. Então, quando nós trabalhamos a modificação desse conteúdo, a gente transmigra, a gente transforma e a gente elimina karmas. Então, precisamos compreender isso. Então, olha só. A sua vida não é ao acaso. A sua vida ela é reflexo do seu conteúdo aliado às soma das inércias de pensamentos gravadas no seu interior, que nós damos o nome de karma. Então, pessoas já vêm com karmas positivos porque plantou muita coisa positiva em vidas passadas. Pessoas vêm, às vezes, com karmas negativos porque plantaram muitas coisas negativas. Preletor, então eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar, eu tenho que ser punido severamente pelos meus erros do passado? Não! O que nós precisamos fazer? Mudar o nosso conteúdo. Por isso que é possível iluminar. O que é um movimento de iluminação? O que a Seichonoe prega? A transformação da sua mente no agora, para que você transforme o seu conteúdo e, por conseguinte, a manifestação. Ora, se você tira a oportunidade, o karma não se manifesta. Porque o karma, como eu li na palestra passada no livro A Humanidade Isenta de Pecado, A Humanidade Isenta de Pecado, salvo engano, estava na página 77. Eu li o seguinte: o karma é como uma gravação de uma fita. Toda vez que você botar no som ou uma gravação no computador, toda vez que você clicar naquele ícone, toda vez que você apertar o play na fita, ele vai tocar. Eu falo isso porque no livro está falando em fita, mas hoje tem pessoas que não sabem sequer o que é uma fita cassete. Então, um CD, uma fita cassete, um pendrive, um dispositivo de celular. Você grava algum conteúdo, toda vez que você clicar no play, ele vai reproduzir aquele conteúdo igual. Isso é a força do karma. Então, se você pega essa força inicial e retira a possibilidade, qual é a causa, a possibilidade? Apertar o play, o karma não toca mais. E como ele não tem mais a oportunidade, se desintegra. Dá um exemplo. A pessoa tem um conteúdo mental de muita raiva, é uma pessoa muito brava, muito brava. Tudo ele explode. Como ela tem um pensamento explosivo, ela atrai situações explosivas. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que machucam o braço, machucam a perna, machucam até a cabeça. No momento de fúria, batem nos objetos mais duros, socam mesas, paredes, chutam objetos e acabam quebrando, machucando, cortando, se ferindo gravemente. Isso é porque o karma da raiva e do ódio da pessoa se manifesta em situações de agressão. Então, a pessoa que agride mentalmente, ela acaba sofrendo uma agressão no mundo das formas. Então, o ato da pessoa ficar nervosa e bater acaba gerando um karma e isso gera uma consequência no futuro que a pessoa acaba se lesionando. Vamos supor que ela ficou muito irritada, mas a partir daí ela começou a trabalhar, ela começou a mudar a sua mente, começou a se tornar mais serena, mais calma e mais elevada. Vai chegar uma oportunidade que vai vir algo que vai irritá-la, mas naquele momento ela aprendeu, agora eu estou mais serena, eu vou respirar. E ela não tem aquele acesso, aquele ódio, aquela raiva vindo
de uma maneira descontrolada, ela consegue controlar. Naquele momento, por mais que dentro dela esteja gravado aquele sentimento de ódio do passado, como ela transformou o seu conteúdo, ela retira a causa, o karma acaba não se manifestando. É assim que a gente vai transformando a vida. Dei um exemplo, tem inúmeros outros exemplos e inúmeras outras situações. O ponto é, quando nós compreendemos isso, a gente fala, opa, o meu conteúdo se reflete e as ações kármicas da minha existência, anterior ou não, também se manifestam. Mas, preletor, eu não acredito em reencarnação. Não tem problema, o pensamento é o mesmo. Se cada um tem que carregar a sua cruz, cada um vem com a missão, o objetivo ou as provações necessárias para manifestar a glória de Deus. Logo, lhe serão dadas missões mais difíceis para que você possa expressar o conteúdo de Deus. Pensamento bem simples. Se Deus, na visão cristã, que não acredita na reencarnação, ou em qualquer outra visão que não acredita na reencarnação, e falar assim, uma pessoa nasceu num lar abastado, outra pessoa nasceu num lar que está vivendo momentos muito difíceis, como um conflito armado, isso é desígnio de Deus. Se eu pensar que isso é desígnio de Deus, eu estou partindo do pressuposto de que aquele que nasceu num lar destruído tem maiores condições de manifestar um conteúdo condizente com Deus do que aquele que nasceu num lar abastado. Porque se assim não fosse, Deus estaria jogando de cara alguém no inferno, porque já não está dando a chance para ele crescer num lar amoroso. O mesmo pensamento. Se nascem pessoas no mundo que não são cristãs, é porque Deus está dando a oportunidade delas manifestarem amor. Porque se assim não fosse, então Deus já está pegando praticamente 2/3 da humanidade e jogando no inferno. Porque 1/3 da humanidade só é cristã. 1/3 é budista e 1/3 é islã. E esse 1/3 do islã está dominando tudo. Tem muito mais pessoas da religião islã do que da religião cristã e da religião budista. Então, para pensar, se Deus está colocando mais gente nascendo nesses locais onde não é a religião cristã predominante, é porque essas pessoas têm a condição de, dentro da sua cruz, manifestar o amor de Deus. Compreende? Então, olha só, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, as coisas não acontecem aleatoriamente. Elas têm uma sabedoria, elas têm uma ordem que acontecer. Qual é o ponto? Nós não enxergamos isso. Por nós não enxergarmos, nós acabamos achando que não tem relação. Aí vem a visão. A vida é injusta. Porque um nasceu num lar abastado e outro nasceu num lar conflituoso. Ou um nasceu super genioso, talentoso. Tem gente que nasce bonita, talentosa, simpática, maravilhosa. E tem outras pessoas que nascem avacaiados, sem talento aparente, tudo zoado. Aí você fala assim, cadê a justiça aí? É porque se você enxergar apenas a aparência, você não vai encontrar justiça. Porque a aparência ela só reflete um aspecto de uma existência gigantesca. Nessa existência gigantesca que você vai compreender, existem débitos, existem aprendizados, existem outros fatores que dizem respeito a isso que está sendo trabalhado ou isso que está sendo vivido. É basicamente o seguinte, cada pessoa tem a missão e a necessidade da maturidade espiritual na sua existência. Por isso que ninguém pode se comparar. Não dá para você olhar para a grama do vizinho e falar, pô, a vida dele é melhor. Não tem como comparar porque a vida do vizinho são as missões dele, são os karmas dele. A sua são as suas. Por isso que os nossos problemas doem na gente. Por que os nossos problemas doem? A gente olha para o vizinho e fala, poxa, se eu tivesse o problema dele eu era feliz, porque o problema dele eu resolvo facilmente. Ok, você resolve, mas para o seu vizinho aquele problema é demais. Da mesma maneira que o seu problema para você é o fim do mundo, mas para o teu vizinho ele pode olhar e falar assim, esse problema é moleza. Então acaba que os nossos problemas doem porque eles vêm exatamente naquilo que nós precisamos trabalhar, seja na questão de saúde, na questão financeira, na questão amorosa, na questão profissional, na questão pessoal, etc, etc, etc. Então tem pessoas que não conquistam as coisas e falam, a vida é injusta. Por quê? Porque elas olham aquele aparente esforço e não analisam conteúdo e situações kármicas.
Se você não olhar conteúdo e situações kármicas, realmente você vai ter situações assim de pessoas aparentemente não merecedoras obterem um sucesso e você ter pessoas aparentemente merecedoras não obterem um sucesso. Por que isso acontece? Não é porque há uma injustiça ou uma desigualdade. O que você tem é momentos de trabalho de conteúdo e situações kármicas diferentes. Tem pessoas que estão melhor preparadas para manifestar determinados karmas do que outras. E esse trabalho ele é feito diariamente com a sua postura mental. Por isso que a vida da Seichonoye é uma vida tão que a gente, o mestre mesmo fala, o modo de viver da Seichonoye é um modo de uma educação severa para que nós possamos elevar os nossos pensamentos. Por que ele fala educação severa? É porque a gente precisa se esforçar para que o nosso trabalho da manifestação seja um trabalho real de transformação de conteúdo. Por isso que eu bato na tecla, Seichonoye é prática, não é teoria. Não basta você olhar isso aqui, tudo que eu estou explicando e falar assim, lindo, adorei. Se você não entrar para modificar o seu conteúdo e, por conseguinte, os seus karmas, tua vida não vai mudar. Por mais que você fale aos 4 cantos do mundo, não, o homem é filho de Deus, o homem é filho de Deus. Show, o homem é filho de Deus. Quanto mais você compreender que o homem é filho de Deus, mais você vai mudar seu conteúdo. Mudou seu conteúdo, influencia seus karmas, sua vida se transforma. É assim que as pessoas crescem, superam e transformam vidas dentro da Seichonoye. É mudando conteúdo. E mais, um terceiro aspecto, lembrando, não exaurir o assunto, tem muito o que falar, mas eu quis abordar para relembrar e nós entramos agora no terceiro ponto, influência do mundo espiritual. Olha só, no prefácio, na página 8 do livro, o professor Masaharu Taniguchi fala, assim sendo, o destino do homem, enquanto provido de corpo carnal, presta atenção, vou repetir, assim sendo, o destino do homem, enquanto provido de corpo carnal, é orientado e corrigido de diversas maneiras pelos espíritos que já se desprenderam do corpo carnal. Olha só, nós não podemos falar sobre o destino do homem desprezando essas relações. Vou repetir, assim sendo, o destino do homem, enquanto provido de corpo carnal, é orientado e corrigido de diversas maneiras pelos espíritos que já desprenderam do corpo carnal. Nós não podemos falar sobre o destino do homem desprezando essas relações. Olha só. E ele continua aqui, ó, tá até bonitinho aqui, ó. O homem de modo algum é um ser que existe somente durante a existência do corpo carnal, nem tem a sua vida relacionada apenas com a terra. E aí ele vai devagar. Esse livro aqui ele é fantástico, ele trabalha os pontos do mundo espiritual, não é o foco da Seichonoye estudar a fundo o mundo espiritual, mas nós estudamos para nós compreendermos essa relação. Esse terceiro aspecto, influência do mundo espiritual. Vou apagar esses trechos aqui, porque eles dizem respeito aos 2 primeiros itens, e deixo abordar aqui o terceiro item. Isso aqui é muito importante, nós vamos entrar em mais uma outra área que muitas vezes as pessoas falam, não, preletor, não concordo, mas vamos lá. Lembrando que esse assunto é um assunto que as pessoas ficam muito, mexe demais com as pessoas, mexe, tem muita gente que fica brava quando escuta falando, e é aquilo que eu volto a repetir, assista até o final, para que você compreenda a linha do raciocínio e aquilo que está sendo dito. Influência do mundo espiritual. Vamos lá, gente. Nós temos, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala aqui, ó, lendo aqui de novo, para a gente pegar as palavras direitinho. O destino do homem, enquanto provido de corpo carnal, é orientado e corrigido. Então vamos lá. É orientado e corrigido. Vamos ver isso aqui. Pois bem, a nossa existência, lembre-se, nós trabalhamos uma premissa que é lembrar que a vida não é o curto período de tempo da nossa experiência terrestre. Então, ou seja, a vida é uma manifestação, é um fluir infinito
que vai assumindo infinitas formas, porque infinito é o Criador. Então, infinitas formas a vida consegue assumir. A vida assume tantas formas, que se você for parar para pensar, nós temos 7 bilhões de pessoas na face da Terra. 7 bilhões. Nenhuma pessoa é igual à outra. Nenhuma pessoa é igual à outra. Se você for olhar nas árvores, quantas árvores existem na face da Terra? Pensa quantas folhas existem em cada árvore na face da Terra. Cada folha tem as suas veias peculiares e uma folha nunca é igual à outra. Então, olha como é que a vida projeta-se de maneira infinita. Então, a vida, ela vai se projetando de forma infinita. E há uma estreita ligação entre a vida manifestada e a vida sem corpo carnal, que nós chamamos de vida do mundo espiritual. Então, o que acontece? A vida do homem fenomênico e a vida do homem espiritual, ela é entrelaçada. Como naquele gráfico, acabou que eu apaguei, mas aquele gráfico que mostrava, deixa eu fazer aqui de novo, ó, que mostrava o nascer e o morrer, que é basicamente o seguinte: o nascer no mundo fenomênico é o morrer no mundo espiritual. O morrer no mundo fenomênico é o nascer no mundo espiritual. Então você tem um período de existência carnal, um período de existência espiritual, um período de existência carnal, um período de existência espiritual. Então, esse que está dentro do conceito de reencarnação, essas experiências aqui, elas mostram que há um entrelaçamento entre a vida fenomênica e a vida espiritual. Então, ou seja, você é um espírito vestido num corpo carnal. A oração até falou sobre isso, né? A oração de hoje. Então, o que acontece? Você é um ser que está, um espírito que está vestindo uma roupa espacial chamada corpo carnal. Quando você tirar essa roupa, você continua sendo espírito. Depois você bota a roupa, depois você tira a roupa, bota a roupa, tira a roupa. Então, o que acontece? Você, na essência, é um ser espiritual. E o mundo espiritual, ele tem influência direta. E essa influência, ela é ora orientando, ora corrigindo esse nosso destino. Então, o que acontece? Todo mundo recebe um protetor quando nasce. É alguém, normalmente da sua família, é um antepassado seu, que vem com a missão de te acompanhar na sua missão espiritual encarnado. Você não o vê, mas ele está ao seu lado. As pessoas o chamam de anjo da guarda. Mas todo mundo tem essa pessoa que acompanha. E essa pessoa, ela vai juntamente com você, caminhando no mundo, na sua missão de vida, cumprindo as missões. Então, só de você saber que você tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda, ele em regra é um antepassado seu, você já entende, opa, a minha família, ela é diretamente relacionada com o meu nível de vibração. Logo, a nossa família não é algo aleatório. A nossa família é um conjunto de pessoas com vibrações diferentes ou conteúdos kármicos diferentes, mas que têm em um ponto em comum missões ou karmas a serem cumpridos. Ou seja, são pessoas diferentes com missões semelhantes que se unem e formam uma família. Então, por isso você vai ter famílias que são briga pura, você tem famílias que são amor puro, você tem famílias que são distantes, você tem famílias que são apagadas, você tem famílias pequenas, famílias grandes. Aí você vai falar, por que as famílias são tão diferentes? Apesar da gente sempre ter os mesmos barracos, mas as famílias são diferentes. Por quê? Porque nós temos missões, karmas que precisam ser vivenciados e, principalmente, nós temos uma linhagem que precisa ser trabalhada. Essa linhagem é uma expressão da vida. É como se fosse o seguinte, é como se a vida fosse um grande rio, e ela se manifesta em infinitos afluentes. Esses afluentes são as manifestações das famílias, mas fazem parte de um mesmo rio. Esse rio nós poderíamos falar que é Deus. A vida de Deus, né? A vida, é a vida que se manifesta. Os afluentes são as famílias. Essas famílias, elas compartilham de um mesmo fluir de águas da vida de Deus.
Logo, elas interagem, elas participam, mesmo quem está encarnado como quem está desencarnado. Logo, quando você compreende isso aqui, você sabe que o mundo espiritual tem uma grande influência na formação do destino. Por isso que quem trabalha a elevação do mundo espiritual, ou quem trabalha o amor que transcende a matéria para aqueles que já partiram para o mundo espiritual, acaba recebendo melhor orientação e melhor correção do destino. Olha que coisa fantástica. Então, assim, a influência do mundo espiritual ela é importantíssima. Vamos lá. Nós chegamos agora num ponto também muito delicado, que é o seguinte. Muitas linhas cristãs falam assim, não, morreu, acabou. Você vai ficar adormecido no caixão, esperando a Nova Jerusalém voltar, e quando a Nova Jerusalém voltar, todos serão ressuscitados em carne e irão viver junto com Jesus Cristo no mundo espiritual. Esse pensamento causa a seguinte situação. Pessoas que possuem essa fé fervorosa, quando morrem, elas acabam ficando em sono durante centenas de anos, esperando a Nova Jerusalém voltar, porque a Nova Jerusalém não é novidade não, viu gente? Já tem aí muitos e milhares de anos que esperam a Nova Jerusalém voltar e até agora não voltou. Então o que acontece? Eles ficam dormindo, esperando a Nova Jerusalém chegar e acabam que eles reencarnam, e quando eles reencarnam, eles não passaram pela experiência do nascer no mundo espiritual, porque eles ficaram o tempo inteiro dormindo, centenas de anos. Quando eles reencarnam, eles não viveram isso. Então, são aquelas pessoas que não conseguem entender o que é reencarnação. Ela tem uma verdadeira raiva da teoria. Só de você começar a falar, ela já fala que isso não tem nada a ver, não existe. Ela não consegue compreender. Outras pessoas que passaram pela experiência do nascer no mundo fenomênico e nascer no mundo espiritual, elas já escutam isso e falam, não, faz todo sentido. Por isso que não adianta muito discutir. Só que o ponto é, independentemente de acreditar ou não, há a influência e isso é perceptível, a gente consegue ver isso na prática, empiricamente. Mas vamos lá, empiricamente que eu digo é observando tudo ao nosso redor, porque a gente não tem experiências físicas, porque você não tem aparelhos que medem aquilo que não é físico. Então o espírito ele não tem uma projeção, apesar dele ter matéria perceptível, mas é difícil a gente medir com os nossos aparelhos. Então acaba que aquilo que não é medido, as pessoas não acreditam. Mas vamos lá. Então o que acontece? Aquelas pessoas que não acreditam, falam assim, não, morreu, elas acabam acreditando que o mundo espiritual não tem influência. Vamos lá. Uma interpretação absolutamente equivocada de um trecho da Bíblia que fala assim, deixem os mortos enterrar os mortos. As pessoas acreditam que quando você morre, acabou. Quando não é isso que acontece. Aquele trecho, deixa os mortos enterrar os mortos, está querendo dizer, deixa a matéria enterrar a matéria, porque a matéria se desintegra. Em momento algum falou, deixe de amar, deixe de viver ou deixe de reverenciar a vida. Quando a pessoa parte para o mundo espiritual, ela deixou o corpo, ela não deixou de existir. Quem já teve a difícil missão de ter que se despedir fenomenicamente dos seus pais, do seu cônjuge, do seu filho, sabe? O corpo, você vê o corpo lá e o corpo vai para o cemitério e você enterra aquele corpo. A dor é algo assim indescritível, mas você sabe, a vida não acabou. A vida não acabou. Tem vida, o corpo não, porque o corpo terminou a missão, mas a vida continua. Então, em momento algum falou, abandone a vida. Não tem nada falando isso. Isso é uma interpretação equivocada que leva a um erro muito grosseiro, a um erro muito sério. Qual que é? Abandonar ou desprezar a influência do mundo espiritual. Quando você cuida do mundo espiritual ou quando você entende a responsabilidade que você tem em relação ao mundo espiritual, você cuida daquele rio, daquele manancial de água da vida de Deus e passa a fluir de uma maneira melhor. Ou seja, se a sua família tem um karma ou situações kármicas difíceis, quando você ilumina aqueles que estão no mundo espiritual, eles se tornam, em vez de espíritos que estão pedindo socorro, espíritos que vão orientar, corrigir e te ajudar
a caminhar para rumos ou para conteúdos mentais melhores. Por isso que as religiões que cuidam dos seus antepassados são religiões que promovem verdadeiras transformações. Transformações. Por quê? Quem cuida dos antepassados está semeando uma relação profícua, uma relação boa, uma relação íntima e de luz com aqueles que já estão no mundo espiritual. Então, compreender isso, você fala, cara, que interessante. Não só você tem a lei mental da manifestação do conteúdo, como você tem as situações kármicas e a influência do mundo espiritual. Cara, então por isso que na Seichonoye vocês trabalham o agora, fazem meditação para vocês sublimarem, para vocês gravarem mais o conteúdo positivo e divino dentro de vocês, tem práticas e fazem a caridade para vocês melhorarem as situações kármicas e além disso vocês fazem oração para os antepassados. Isso, por quê? Porque nós trabalhamos a influência do mundo espiritual de forma que a orientação e a correção sejam favoráveis. Sejam favoráveis. Então, tem famílias que abandonam o túmulo dos seus antepassados, nem sabem onde estão, nem sabem onde morreram, não visita e fica tranquilamente, né? Morreu, acabou. E isso deixa pessoas do mundo espiritual em situações complicadíssimas. Porque quando a gente morre, gente, o que a gente acredita aqui, a gente acredita lá, viu? Não acha que vai ser que nem aquela novela da Globo, A Viagem, que morre, todo mundo vai ficar de branco, andando descalço num paraíso, que não tem nada que fazer, que você só fica andando, batendo papo de branco o resto da eternidade. Não é isso. Concretiza-se aquilo que você acredita. Se você morreu mancando, você vai chegar no mundo espiritual. Se você não mudar a sua mente, você vai continuar mancando no mundo espiritual, mesmo você sendo um fantasma. Então, é muito importante nós compreendermos isso. Então, quando nós dedicamos orações, nós manifestamos amor para aqueles que partiram para outras dimensões, esse amor, essa oração é sentida lá e ela é captada como uma profunda ligação, uma luz profunda que acolhe, que abraça, que recebe esses nossos parentes que partiram e faz com que ele galgue níveis mais elevados. Níveis mais elevados. Então, é importantíssimo compreender isso. A leitura do livro A Verdade da Vida, volume 9, você vai ver inúmeras situações do mundo espiritual e de como tem essa relação e de como é importante. Lembrando, eu não consigo esgotar o assunto. Se eu vou falar de mundo espiritual aqui, é uma palestra só para falar de mundo espiritual. Só para falar de mundo espiritual. É muita coisa. Qual o aspecto que eu estou querendo abordar aqui? De que há uma influência do mundo espiritual e essa influência, ela orienta e corrige o nosso destino. Logo, a nossa vida, que não é o curto período de tempo da sua manifestação fenomênica, a nossa vida, ela é composta pela atuação da lei da mente que manifesta o seu conteúdo, pelos karmas pelas vibrações mentais, ou seja, pelos karmas que nós armazenamos e causam situações kármicas de agora e de outrora, e a influência do mundo espiritual. A influência do mundo espiritual. Minha família, então, melhorou imensamente depois que começamos a fazer oração em gratidão aos nossos antepassados. Então a gente tem assim, além do que, é bonito quando a gente conhece um pouco a história da nossa família, quando a gente busca, até para a gente entender também os problemas, aquilo que acontece. Então eu tenho a graça de ter chegado até meus pentavós. Eu tenho uma pentavó que eu consegui agora, mas eu tenho basicamente 10 tataravós ou 8 tataravós que eu já consegui, e todos os meus trisavós, meus bisavós e meus avós. Então eu sei o nome, eu sei a história de alguns. Claro, eu não sei a história de todo mundo, mas eu gosto de ir conversar com aqueles familiares que conheceram ou que viveram, os mais velhos, né? E eles vão me contando as histórias e aquilo vai guardando no meu coração, eu vou entendendo a construção da linha do fluente da vida de Deus, chamada minha família. E isso me ajuda a compreender ainda mais quem eu sou, aonde eu estou e qual é a minha missão.
Eu sei da onde eu vim e para onde eu vou, exatamente porque eu entendo a missão que eu tenho no âmago da minha família. Isso é muito importante. Isso me faz mover, isso me faz agir para que eu possa contribuir sempre com aqueles que com o amor permitiram que eu nascesse nesse mundo. Então, há uma influência muito grande do mundo espiritual. Há uma influência, assim, muito grande do mundo espiritual. E, para finalizar, a missão. A missão. O que acontece? Se a gente olhar isso aqui tudo, a gente vai falar assim, mas caramba, então tudo é pré-determinado, ou tudo já vem antes, a gente não faz nada, a gente vem nessa vida e é somente um fantoche? Não. Nós temos uma grande capacidade de autodeterminação. Então, nós temos a nossa autodeterminação. Não era para ser essa caneta. Deixa eu pegar aqui a vermelha. Ó. Nós temos a nossa autodeterminação. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Então, nós temos a nossa autodeterminação. Então, o que acontece? Nós temos missões para cumprir e é pelo nosso esforço, é pelo nosso trabalho, é pela nossa dedicação que nós vamos fazer com que todos esses elementos eles sejam trabalhados e possam manifestar mudando, alterando, elevando em todos os aspectos. Ou até mesmo estagnando, piorando também, para um ou para o outro. Aí olha que interessante. Se nós temos a nossa autodeterminação, nós temos missões específicas, nós temos uma missão de vida que deve ser cumprida. Então presta atenção, muitas vezes ambientes adversos, situações adversas, complicações que nós vivemos, a gente fala, ai meu Deus, é o meu karma, aquilo lá é meu karma. E às vezes não é a questão de ser um karma negativo, é uma missão, é uma oportunidade de crescer. E é aqui que a Seichonoye trabalha muito. Olha só, a gente tem uma maneira positiva de ver o mundo. Se tudo que for ruim na sua vida você falar que é karma, você acaba tendo um pensamento muito fatalista. É meu karma, tenho que viver mesmo, chicoteia Jesus e se lasque o que é a minha missão. Você acaba tendo uma visão fatalista. Agora, se você pegar a situação adversa, mesmo ela sendo manifestação de uma situação kármica, e você falar, não, essa é a minha missão e eu preciso superar, você troca a visão fatalista por uma visão otimista. E você acaba se empenhando e trabalhando para mudar, sublimar e transformar. Então, a missão, ao invés de ser algo negativo, a gente enxerga como uma oportunidade. Melhor dizendo, as situações negativas, ao invés de serem vistas como algo ruim, nós enxergamos como missões e oportunidades para manifestarmos ainda mais o Deus que habita no nosso interior. Por isso que transforma, por isso que modifica, por isso que faz tanta diferença. Por isso que o pensamento positivo da Seichonoye é algo tão transformador, porque ele transforma aquilo que é visto como algo negativo na oportunidade de transformar em algo positivo. Um exemplo. No meu concurso, uma colega minha passou na minha frente, ela foi aprovada no concurso antes e me encontrou. Aí ela virou para mim e falou assim, João, você não trabalha você não faz meditação Shinsokan, você não é da Seichonoye? Eu falei, sou, você não trabalha pelos jovens, você não faz tantas coisas para ajudar tantas pessoas? Faço. Então me diz, por que você não passou? Nossa, mas aquilo doeu dentro de mim quando falou aquilo. E eu parei para perguntar, falei, pior que ela não fazia nada por ninguém, só olhava para o umbigo dela, uma pessoa extremamente assim, sabe, com os pensamentos assim, sombrios, assim, brigando demais. E eu lá, todo, Deus é amor, vamos lá, temos que ajudar as pessoas, trabalhando pelo próximo. Ela passou no concurso e eu passei vergonha, não passei nada, fui reprovado. E ela depois chegou e jogou na minha cara, pá! E eu parei e pensei, caramba, pior que é. E conversei com a minha esposa também virou para mim e falou assim, João, faz sentido, né? Porque se a gente for olhar, quem merecia passar era você, não ela, mas foi ela que passou. Aí você cai naquela, puxa, a vida não é justa.
Mas olha só a diferença que um pensamento iluminador faz na vida da pessoa. Eu devo tudo que eu tenho a Seitonê por causa dessas oportunidades que esse ensinamento me deu de transformar a maneira de ver o mundo. Naquele momento eu estava triste, e triste mesmo, gente, muito triste. Eu já tinha pensado em desistir de tudo. Eu falei, eu odeio estudar, eu odeio direito, eu não quero nunca mais ver um livro na minha frente, eu vou para a praia, vou fazer tererê, vou vender pastel, vou abandonar isso aqui, eu não aguento mais. Foi a hora que minha esposa sabiamente falou assim, antes de qualquer decisão, faça a oração. E eu comecei a fazer oração, eu comecei a pensar, meditar sobre aquelas coisas, quando eu tive sabe aquelas visões que você tem acordado? Não é visão espiritual não, gente, é aquele sonho acordado que você tem do meu filho ou minha filha chegando para mim perguntando assim, papai, tudo que eu quiser na vida, eu posso? E aquela frase, aquela pergunta, ela me marcou porque como eu vou falar para ele que pode, ou falar para ela ou para ele que pode, se eu próprio não estou acreditando que eu posso? E naquele momento, aquilo que parecia ter sido um karma negativo, aquilo que parecia ter sido uma injustiça da vida, aquilo que parecia ter sido algo muito ruim, descortinou para mim e eu falei assim, opa, eu descobri, não é para eu sofrer. Isso é uma missão, é a oportunidade que eu tenho de manifestar ainda mais a força que existe no meu interior. É a oportunidade que foi me dado de extrair, eu ainda não estou bom, como a minha amiga está. Está na hora de eu chegar no mesmo nível, ou passar daquele nível, para eu também colher os frutos. Foi a hora que eu entendi, retirei a raiva, a angústia, a tristeza do meu coração, o desânimo, me levantei com forças redobradas e falei, é a minha missão? É o que eu quero? Então eu vou até o final. E comecei a estudar com força redobrada, a rezar com força redobrada e coincidentemente chegou a minha aprovação. Então o que acontece? Aquilo que parecia ter sido o karma ruim, a injustiça da vida, pelo contrário, se mostrou a grande oportunidade de eu poder levantar-me e mostrar a força que existe no meu interior. Então aquilo foi a grande chance da minha autodeterminação. Foi a minha missão. Então, ou seja, o nosso livre-arbítrio está aqui, está nessas missões que nos são dadas, que com o nosso esforço, o nosso empenho, a gente transforma. Então a gente chega no final dessa segunda palestra e a pergunta da primeira, a vida é justa? E nós respondemos aqui, sim, ela é justa, muito justa, porque ela é sábia. Há uma sabedoria que a desenvolve de forma que a lei mental, os karmas, a influência do mundo espiritual e nossa missão sejam devidamente cumpridos, elevados e vivenciados. Por isso, ambientes diversos, mentes diversas, famílias diversas, oportunidades diversas. Não porque a injustiça, a ira divina ou nada disso, simplesmente porque é o conjunto desses quatro aspectos, que vão dizer como vai ser a manifestação da sua vida. Logo, há uma profunda sabedoria por detrás, por detrás que faz entender. E quando a gente compreende isso tudo, a gente consegue tranquilamente responder: a vida é justa? Sim, muito justa, porque ela é sábia. Ela é sábia. Se você não conseguir entender esse aspecto total, você não vai conseguir compreender a justiça como ela realmente é. Porque muitas pessoas entendem que a justiça é a régua mental dela, quando não é. A justiça mental não é aquilo que você acha que é certo. A justiça, ela é algo que ela consegue ser imparcial e aplicar a todo mundo. Para ser imparcial e aplicar com todo mundo, só é possível se ela se manifestar em forma de lei. E essa lei tem a sabedoria divina. Logo, o aspecto de Deus que se manifesta como lei faz com que a vida seja justa. Pode ser que ela não esteja do jeito que você quer, mas o fato de você querer não quer dizer que você está pronto, que você fez o suficiente ou que as suas missões estão aptas a você viver o que você quer. Presta sua atenção. Quantas pessoas querem ganhar na Mega Sena, ganhar 130 milhões? Nossa, todo mundo.
Mas se a gente for olhar, para que as pessoas querem ganhar? A grande maioria é para fazer tudo errado, não para fazer aquilo que é certo. Então, mesmo que você queira, essa não é a sua missão, esse não é o seu karma e o seu conteúdo está longe de sintonizar com isso. Muitas vezes as pessoas ganham na loteria até manifestação de karma negativo, viu? Porque ela destrói a vida dela, ela destrói a família. Então, é muito importante nós enxergarmos que a vida, ela tem muito mais desdobramentos, ela tem muito mais coisas a serem trabalhadas do que essa pequena visão daquele momento que eu nasci e daquele momento que eu morri. A vida é muito mais do que isso e ela é justa. Então vamos para a nossa meditação Shinsokan, para que nós possamos entender ainda mais a nossa missão, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso conteúdo mental, gravar karmas e trazer os nossos amados antepassados para a mesma vibração, os entes do mundo espiritual para a mesma vibração, para que nós possamos manifestar ainda mais Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e ficar na posição da meditação Shinsokan, pés, calcanhares levantados, bem abaixo na linha da sua coluna, coluna reta, para que a gente fique assim com toda a área aqui do plexo livre, para que a nossa respiração possa ser profunda e até o baixo ventre ser segurada e depois ser solta naturalmente, vagarosamente, mãos justapostas formando um triângulo equilátero. A postura toda da meditação Shinsokan está explicada no livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Também estão nos livros Meditação Shinsokan é Maravilhosa, do professor Seiichi Taniguchi, e também no livreto da Meditação Shinsokan, que é Minhas Orações. É um livreto pequenininho, lá também tem a explicação da postura da meditação Shinsokan. Então, mãos justapostas em frente ao rosto, as mãos não ficam grudadas, elas ficam abertas, né? Como elas ficam formando uma cavidade, como se você fosse colocar uma bolinha de ping-pong entre elas, por onde vai passar o ar que você respira lentamente, olhos fechados, semblante sereno, mãos levantadas, dedão mais ou menos na altura do seu nariz. Essa postura faz com que nós sintonizemos mais com as ondas da salvação de Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos para Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Onoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus, é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença, a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite abençoadíssima. Meu muito obrigado. Não deixem de curtir, de compartilhar esse vídeo, porque isso dá mais visibilidade e ajuda o YouTube a divulgar para nós. Então, meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. E o nosso dever de casa dessa semana, vamos lá? Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, e repetir essa frase. Vamos lá, vamos repetir 300 vezes de novo, como a gente fez na semana anterior. Vamos repetir 300 vezes. Viva agora a missão de manifestar Deus. Viva agora a missão de manifestar Deus, para que nós possamos compreender que a nossa missão de vida é exatamente olhar tudo, a nossa existência como um todo, sublimá-la e fazer com que a nossa vida seja realmente uma vida de mérito, de crescimento, de aperfeiçoamento, de iluminação. Um beijo no coração, uma feliz semana, tudo de mais abençoado na vida de cada um dos senhores e das senhoras. Até semana que vem, meu muito obrigado.